Bom dia, estamos aqui iniciando mais uma live do Paulo Estevão, JEP, e teremos hoje conosco o Léo e a Fernanda Rafael, que vão nos proporcionar excelentes diálogos para que possamos compartilhar a realidade da ansiedade nos jovens, a realidade da ansiedade no mundo. Olá, bom Olá, dia, Fernanda, bom dia, Léo. bom Estava dia. falando de vocês aqui, do diálogo que a gente vai ter hoje, de toda a situação que nós vamos poder partilhar com todas as pessoas que nos derem a honra de estarem juntos nessa live. Eu estava na maior ansiedade de começar isso aqui. Ontem fui dormir até um certo horário e nesses momentos iniciais assim a gente sempre fica pensando: eita, eita, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Mas vai, Vou tranquilo. ficar E positivo. aí, com certeza, pensar positivo. E me diga aí, vocês estavam na maior ansiedade? Sim, o Léo tava até me falando aqui agora. Ele, nossa, tô nervoso, tô ansioso. Cara, normal. Essa ansiedade é positiva. Essa ansiedade é positiva. Então, vamos aguardando aí, vamos dando um bom dia para todo mundo que vai entrando aí, vai E chegando, vai partilhando junto com a gente. Eu sei que um dos primeiros a entrar foi um tal de Paulo Rafael. Vocês nunca conhecem? ouvi falar, não. Acho que Ah, tá, nunca, né? não, não. Quem será esse? Nem sei, ó. Mas, gente, vamos primeiro dar um bom dia a todos que estão aqui conosco e solicitar a Deus, aos espíritos superiores que nos intuam, que nos auxiliem nesta live, para que todos possamos trocar essas energias, trocar essas ideias e de alguma maneira ajudar alguém, a nós e a alguém que porventura esteja nos acompanhando. Tranquilo? Que Que assim assim seja. Pois vamos começar. Eu perguntaria para vocês, antes desse momento, dessa live, O que, o que vocês pensavam quando viam o termo ansiedade? Quando se viam diante de algum desafio? Quando se viam diante de alguma prova? O que era isso para vocês? Ah, para mim era um obstáculo, assim, que dificulta muito na minha vida e tal. E não só na minha, mas na vida de pessoas próximas. Que, como você mesmo falou, a ansiedade ela pode ser positiva. Então, quando ela é positiva, ok, é muito bom. Mas quando ela é negativa, quando alguém chegava em mim e falava, olha, eu não tô bem, eu tô muito ansiosa para isso. Aí eu já vi que já era mais sério. Então, para mim, a ansiedade sempre foi um assunto que eu sempre tratei assim, com mais seriedade, porque eu sempre soube que poderia desencadear em alguma coisa muito ruim para outra pessoa. Quando, Hum, quando eu era menor, quando a ansiedade passava na minha cabeça, eu não imaginava nada mais do que uma pessoa querer que algo chegue mais rápido. Então eu dizia para os meus pais, nossa, eu tô ansioso para tal viagem, isso e aquilo. E aí eu fui crescendo, né, e fui vendo alguns casos assim mais sérios de ansiedade e de fato é uma coisa que quando foge do normal, acredito que tenha que ser tratado sim, sérios prejuízos para a pessoa. vocês sabiam qual é o país onde tem um nível de ansiedade, de transtorno de ansiedade? Vocês sabem qual é o país que está no topo dessa história? Brasil. Qual é? Brasil. Brasil, né? Infelizmente. Brasil.
Será que a gente dá a devida importância a isso? Será que quando se vê uma pessoa ansiosa, principalmente assim, no caractere de vocês, adolescentes e tudo mais, será que é dada a devida importância? Acho que não, porque senão o índice de tratamento da doença seria muito maior, então teriam muito menos casos. Na real, transtornos mentais, o assunto transtornos mentais ainda é um tabu muito grande no Brasil. Porque a galera pensa que quem tem um transtorno mental é doido, alguma coisa do tipo. A galera ainda vê com maus olhos ir no psicólogo, ir no psiquiatra. Sendo que, na verdade, todo mundo devia ir pelo menos uma vez na vida no psicólogo, né? Então, chega a ser muito triste que as pessoas não dão a devida importância. E vocês sabiam, eu estava dando uma olhada numa reportagem que data de 4 de dezembro de 2019, que ela lista 18,6 milhões de pessoas no Brasil que passam pelo transtorno de ansiedade. Tem ideia do que é isso? Não é pouco não, viu? É muito. Pelo amor de Deus. É muita gente, e que às vezes nem sabe, né, que tem um transtorno, tem várias crises, mas tipo, não sabe que realmente tem, então às vezes não procura uma ajuda necessária, então às vezes porque não quer procurar ajuda, porque acha que consegue lidar sozinho, sendo que a gente sabe que a gente tá num mundo que a gente precisa viver na coletividade, a gente precisa de ajuda, né? Então é um número muito grande. E muitas vezes a pessoa, ela fica muito para o seu futuro, né? No caso, a ansiedade, ficou obcecada pelo que ainda nem aconteceu, que ela acaba não vendo como é maravilhoso. Então, acho assim, é aquilo, né? A gente não pode ficar obcecado no futuro se a gente tem está levando uma vida tão boa, né? Então, a gente tem que dar. A gente não sabe nem se a gente vai estar vivo amanhã. Com certeza. Agora me diga uma coisa. Eu acho que está Antes, travando um antes pouco. eu até cheguei a partilhar, nós conversamos, Fernanda, que eu cheguei até na minha época de adolescência a Tá de participar de volta? amizade selada. Oi? Oi? Fernanda? Léo? Pra mim tá Ora, travado. daqui a pouco volta, tá tendo uma ordem de internet aí. Tá tendo um problema, mas daqui a pouco volta. A gente tem, são as coisas do mundo moderno. Mundo contemporâneo, essa história de internet que fica nesse vai e volta, nesse. Mas daqui a pouco eles voltam. Daqui a pouco eles. Oi, Fernanda, Léo. Estão ouvindo? Tranquilo? Fernanda? Falta só o áudio. Estou vendo a imagem de vocês. Oi. Fernanda? Bom, enquanto eles voltam, deixa eu ver. Daqui a pouco eles vêm de novo. Tá falhando mesmo. Mas já mandei um convite de retorno para que a Fernanda e o Léo voltem e a gente prossiga normal. Pronto, oi, já estão retornando. Pronto, voltaram. Olha aí, sem ansiedade, a gente aguardou vocês na maior serenidade. Olha aí, é teste. Tá vendo? A live tem tudo a ver. Até a internet ajuda. Entendeu? Então, me diz uma coisa. Antes, como eu estava falando, bem antes, tinha uma história de uma amizade selada. Eu cheguei até a participar disso. Andou caindo alguma coisa aí, um fio. Cheguei até a participar disso
um tempo atrás, e bote tempo atrás nisso. Mas hoje é o WhatsApp, é Instagram, é Facebook. Vocês acham que isso de alguma maneira contribui para as pessoas estarem absolutamente preocupadas, rápidas, não estarem presentes o tempo todo? Com Sim. certeza. As pessoas hoje não param, chegam em casa, sentam e tal. As pessoas hoje sentam e continuam com redes sociais, Instagram, no WhatsApp. E querendo ou não, mas elas provocam a ansiedade. Aquela pessoa que tem um sucesso, que aquela pessoa que sei lá, tem um corpo que você tá, mas aí você vê coisas e você fica, nossa, ficar nisso, ter esse objetivo. Eu tenho que isso, eu quero ter. Então as pessoas em casa e casa. O trabalho vem com casa pro celular mandando chefe pro seu professor e tal. Então, para mais. Tá dando retorno? Tá ecoando, tá travando, mas não tem problema, nós não teremos essa ansiedade, continuaremos na serenidade, vamos conseguir e vai dar certo. Mas é interessante, eu vi numa reportagem dizendo que antes a pessoa chegava em casa e descansava. E o descansar agora é pegar um celular e ficar olhando coisas. Você está conversando com alguém, por exemplo, uma entrevista Café com Luz, com Rossandro Klinge, aí estava dizendo ali que a pessoa, quando chega, ao invés dela estar ali conversando com você, ela vai e mexe no celular. Será que ela está presente ali? Será que ela está com você? Como é que é isso, na visão de vocês? Assim, na minha opinião, é ruim você tá com uma pessoa que ela não, mas na verdade, porque o que acontece, o jeito que ela fala naquele momento, ela também a pessoa lá. E agora é muito fácil. Com essa tecnologia é fácil. Você manda uma mensagem, a resposta. Então eu acaba aumentando a de transtorno de ansiedade. E me diz uma coisa, o que que vocês entendem sobre transtorno de ansiedade? Eu acho que Você poderia dizer alguma coisa sobre isso, eu acho Fernanda? que é quando se torna uma coisa que afeta a vida, não só quanto física, quando você pega dificuldades, acho que aí já é uma coisa normal. É normal, todo mundo um baixíssimo de ansiedade, né? Empolgado na viagem. Isso é normal. Quando se torna ativa, quando se torna meio que se torna já um transtorno. Precisa de ajuda. Fernanda e Léo estão sugestionando de vocês saírem e entrarem de novo, que está dando muito eco. Deixa eu tentar. Tá bom. Enquanto isso, a gente vai mantendo a serenidade. Para continuar falando sobre a ansiedade. Porque é uma coisa muito séria. Se você tem, ou se você esteve próximo a alguém que sofre de transtorno de ansiedade, é bom você ter esse conhecimento. Pois você se vê diante de uma situação desconhecida
de algo que você não espera, não sabe como ajudar a pessoa. Exatamente. A live já está fazendo um teste para ansiedade, não é isso? Olha que maravilha. Voltamos. Olha aí que beleza. A Paty estava falando que a live já é um teste para ansiedade, É um teste. né? Para que melhor? Já vai nesse teste. Pois é, você ia dizendo, Fernanda, sobre transtorno de ansiedade. O que você tem a dizer sobre isso? Você conhece? Conheço. Eu acho que eu vou botar para não ficar dando retorno. Porque eu acho que o problema é o microfone. Só um instante. Certo. Eduarda! Pronto, acho que agora não vai dar retorno. né? Tá dando? Não, agora tá melhor. Pois tá melhor. Pronto. Então. Vamos lá. Transtorno de ansiedade. Eu entendo que é mais quando a pessoa, como eu disse, né, como se torna danoso. Ou seja, quando afeta diretamente na sua vida. Então, quando, por exemplo, se torna excessivo, então você vai fazer uma prova, por exemplo, e você não tem aquela ansiedade normal, porque é normal, todo mundo fica, de certa forma, tenso para fazer a prova. Se não fica, eu queria conseguir não ficar tenso para uma prova. Né? Quem dera, mas aí vem aquela coisa da ansiedade. E quando fica muito, pode afetar o seu desempenho na prova, diretamente. Então, eu digo por experiência própria. Já teve algumas provas que eu fiz que eu chegava e eu ficava muito tensa, porque na minha cabeça eu ficava pensando, nossa, será que eu vou conseguir? Nossa, eu estudei tanto pra essa prova, mas será que na hora vai dar um branco? E eu ficava naquela coisa, então aí o meu coração começava a bater mais rápido, minhas mãos começavam a suar, eu ficava, dependendo da situação, eu começava a tremer, então se tornava... Fernanda, só mais um momento. Como essa live é de ansiedade, a gente tem que manter a serenidade. Estão dizendo que está dando muito retorno. Tá, e né? tá ruim de compreender. Então tenta sair agora e já voltar com os fones, tá bom? Vou tentar. Valeu. Pois é. A gente vai conseguindo. Olha aí que teste que está sendo a live sobre a ansiedade e a serenidade. Manter o controle. São muitas pessoas. Se vocês não estiveram ainda com quem sofre um transtorno de ansiedade, a primeira vez é assustador. Posso dizer que a primeira vez é bem assustador, sabe? Então, a gente tem que... Um dos exercícios que aparecem muito é você pedir que a pessoa inspire durante 5 segundos e expire durante mais 5 segundos. Não apenas esse exercício, como outros também que nós temos, que nós podemos verificar. Mas se você passa por algo como isso, você tem que procurar o auxílio de um psiquiatra, de um psicólogo. Você não deve se render apenas... Opa, voltaram de novo. Tá dando certo? Ainda tá no retorno? Tomara. Olha o Matheus aí na live também. Olha o Matheus. É exatamente isso. Então,
Você ia dizendo sobre o transtorno de ansiedade, Fernanda. Sim, sim. Sim, sim. Então, Então, pois é. Então, às vezes, às vezes algumas pessoas... Tá dando pessoas... Tá retorno, dando gente? Tá retorno, dando gente? retorno Tá dando ainda? retorno ainda? Bom, pra mim eu tô ouvindo normal, assim. Ninguém reclamou mais nada, né? Tá bom. Tá bom. Então, Então, o transtorno é o quando você transtorno é vê que quando já se você torna vê que já danoso. se Então, torna pra danoso. mim, Então, pra quando eu mim, tava quando eu tendo tava alguma tendo alguma crise antes de alguma crise antes de prova, alguma se prova, tornava se danoso pra tornava mim, danoso porque eu pra mim, porque eu fazia a fazia a prova prova tendo lá tendo lá o tremendo, suando tremendo, frio, suando frio, com a minha cabeça a com minha mil. cabeça a mil. Então é Então é complicado, né? complicado, né? Então Então, se tornava se danoso pra tornava mim. danoso pra mim. Então, por um Então, tempo eu por já um até tempo eu já até fui pra fui pra psicóloga. Quando psicóloga. Quando eu tenho essas crises, tenho eu essas crises, tendo a eu respirar tendo a fundo, eu respirar paro. fundo, eu paro. Respiro fundo, faço uma Faço uma prece, que prece, ajuda que ajuda muito. muito. Então, Então, E você, Léo? Quando você estava estudando para o militar? Eu vou contar sobre uma experiência própria, que é questão do... Porque eu fiz o concurso do militar. E é muita pressão. É muita pressão e os cursinhos toda hora fazendo tarefa, prova. E, de fato, é bem complicado. Mas eu posso dizer que, comparado com muitas pessoas, eu acabei não tendo muita ansiedade. Mas eu conheço pessoas próximas que na prova começaram a suar frio, se tremer, começaram a passar mal, foram mais de 10 vezes durante a prova no banheiro, ou beber água, porque de fato é bem complicado, sabe? E eu acho que precisa também de um tratamento, um psicólogo, algo do tipo. Como a minha irmã ela falou, hoje em dia esse negócio de psicólogo e tal é bem rejeitado por muitas pessoas. Mas eu acho que é essencial, porque é o tratamento da mente, sabe? E a mente é uma das partes mais fundamentais do seu corpo. É interessante que numa palestra espírita, propriamente de uma visão médico-espírita, o palestrante e médico espírita disse que a ansiedade ela poderia ser percebida através de sintomas desagradáveis, de um medo excessivo, de uma coisa futura que não aconteceu. Que negócio estranho, né? Como é que a gente vai ficar com medo excessivo de uma coisa futura que não aconteceu? Por que isso? Será que é o lado da tecnologia? A conexão ajuda. A conexão é boa, tanto é que nós estamos aqui fazendo essa live. A conexão é boa? Mas tudo tem a sua medida. Não é verdade? Eu lembro que numa live anterior, eu perguntei para a Lívia se de repente ela se chegasse com os amigos dela e eles começassem a mexer em celular. Se ela ia gostar disso. Ela disse que não, que é absurdo. O momento de reencontro dos amigos são os amigos ali, presentes. O que vocês entendem disso? eu concordo plenamente. É porque as pessoas, elas estão constantemente, a gente vai tentar mudar o lugar. Porque às vezes o lugar está dando eco. Vem, Léo. É? Mude aí. Vem lá. Olha aí, um verdadeiro teste. Tudo ao vivo. É ao vivo, justamente. Melhorou, gente? Acho que não. Toma aqui, ó. Bom, agora eu tô vendo perfeito, assim, tranquilo. Enfim. Eu tenho pra mim que é porque as pessoas, elas por conta, talvez até por conta das redes sociais, as pessoas não estão vivendo tão agora como deveriam, né? Então, esse negócio de você sair com os amigos e a galera ficar no celular
Eu particularmente eu não particularmente gosto. eu não gosto. Quando eu saio com meus Quando eu saio amigos, com eu meus vejo alguém amigos, eu vejo mexendo alguém no celular, mexendo falando, no não, não celular, mexe falando, no não, não celular, mexe no celular, vamos aproveitar o vamos tempo aproveitar o que... tempo E já, e querendo já, ou não, uma coisa querendo que ou não, eu e uma meus coisa que amigos, eu e a meus amigos, gente a gente já botou assim na já botou assim cabeça na que aprende a cabeça que aprende aproveitar a o aproveitar tempo que a o gente tempo tem que a junto gente lá tem na junto hora. lá na hora. Mas não é com Mas toda não é com toda pessoa que tem esse pessoa que tem esse raciocínio, que pense raciocínio, que dessa pense forma. dessa forma. Então, eu já saí com Então, várias já saí com pessoas várias que pessoas a gente que tava lá na a gente tava lá roda, na e roda, a e a pessoa mexendo no pessoa celular, mexendo no digitando celular, para outra digitando para outra pessoa, pessoa, enquanto eu tava falando enquanto eu com tava falando ela. com ela. Isso é muito Caramba. É muito incômodo. incômodo. Você não se Você não se sente sente lá, tipo, conversando lá, com tipo, aquela conversando com pessoa. aquela Parece que você pessoa. tá Parece que você conversando tá pelo WhatsApp com conversando outra pelo WhatsApp pessoa. com outra pessoa. E eu penso E eu penso que é assim que é porque assim hoje em dia a porque gente tem hoje a em dia a gente tem a necessidade necessidade de de é, aproveitar o aproveitar máximo o do nosso máximo do tempo, nosso tornar o tempo, máximo tornar o útil, né? máximo O útil, né? O multitasking que chama multitasking que hoje. chama hoje. Então é fazer Então, é o máximo fazer para o dar pra fazer máximo para dar duas pra fazer coisas ao mesmo duas tempo, coisas ao mesmo três coisas ao tempo, mesmo três coisas ao tempo. Mas mesmo hoje em dia tempo. que tá tudo tão corrido, né? Exatamente. Não é à Exatamente. toa Não é que à os toa Estados que os Unidos têm Estados Unidos têm aquele ditado aquele do ditado time is do money, time is né? money, né? O Que tempo é o tempo dinheiro. é dinheiro. Que significa Que que, tipo, significa que, quanto mais a tipo, gente quanto conseguir mais a gente aproveitar conseguir nosso aproveitar tempo, nosso tempo, mais a gente mais a gente consegue consegue produzir, vamos dizer produzir, assim. vamos dizer assim. Sendo que isso pode Sendo ser que isso pode ser extremamente extremamente nocivo para nocivo todos para nós, todos porque nós, cria porque aquela coisa da cria aquela coisa da sobrecarga, sobrecarga, aquela coisa de a gente aquela ter que coisa de a gente ter que se cobrar. se Então, cobrar. Então, chega a ser chega a extremamente ser nocivo, extremamente né? nocivo, né? Com certeza. Agora me diz uma coisa. Quer dizer então que como é que é, eu queria entender essa lógica. Por que a pessoa fica ansiosa por um momento futuro que ainda não aconteceu e fica transtornada por momentos passados que já se foram e não vive o presente? Não é do presente que nós teremos o futuro? Então, aí é que tá. Aí é que tá. É aí que É aí entra que a entra parte a da parte da ansiedade ansiedade que eu acredito que que eu acredito passa que passa dos limites. dos limites. Porque Porque hoje em dia, hoje em dia, principalmente, principalmente, tá tudo tão tá corrido tudo e tão as pessoas corrido não e as estão pessoas dando não estão valor dando ao valor seu dia a ao seu dia. dia a dia. Quando elas não dão Quando valor ao elas não seu dão dia a valor ao dia, seu dia elas a dia, acabam elas não acabam aproveitando não as aproveitando as oportunidades de fazer o oportunidades de bem, fazer o bem, de fazer a fazer caridade, a caridade, de ficar com os com amigos, os de amigos, ficar de com a ficar com a família, família, de interagir de com as interagir com as pessoas, pessoas, porque estão porque ligados estão ao ligadas futuro ao que ainda não futuro que ainda não aconteceu. aconteceu. Ainda tá com Ainda eco? tá com eco? Não, eu não estou ouvindo nada assim de Galera eco. que tá Galera que tá assistindo, assistindo, tá com eco tá com ainda? eco ainda? Bom, eu não vi mais comentário. É pior É que a pior gente não nem que a gente entendia não nem como entendia aconteceu como isso, que foi aconteceu do isso, nada. foi do Que nada. aconteceu isso, tá dando Aconteceu certo isso, no tá dando início. certo no início. Aí Aí tá com eco, tá né, com eco, gente? né, Tá gente? com eco. Vou tentar só Vou mais uma tentar vez só mais uma vez entrar tentar de sair e novo, entrar de daí a gente novo, vê daí a como é gente que vê como é que faz. faz. Só um instante, É. Só um pessoal. instante, pessoal. Tá. Ah, tá dando para entender, que bom. Que bom que tá dando para entender. É. É uma verdadeira live teste, né? É uma verdadeira live teste para permitir a situação da ansiedade. Da ansiedade, da gente ficar ansioso de repente, para logo com isso. Isso tem que parar logo. Então, aí a gente vai esperando ainda a Fernanda voltar aí com o Léo. Mas, gente, é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Se você passa por um transtorno de ansiedade, ou se você já presenciou alguém passando por um transtorno de ansiedade, procure conhecer, se você não presenciou, procure conhecer os exercícios necessários ao auxílio dessa pessoa, porque é sério. Eu tentar por fone. Oi, Oi, gente. tá ainda? Tá indo? Dando retorno? Dando retorno? Olha, aqui tá legal. Agora estão dizendo para eu tentar por fone também. A gente tá com fone. Às vezes o vocês, né? retorno é na sua live. Vamos ver aqui.
Se eu tentando por fone. Olha, Deu a certo? árvore está dizendo que passa. Bom, eu estou colocando aqui, mas vamos lá. Vamos lá para ver se não vai Tá. dar Oi, tá com problema. fone? Tá com fone? Tô, mas se bem que o fone aqui parece que não tá funcionando, não. Embora eu esteja com fone, não sei se ele tá funcionando, eu vou ficar segurando. Cadê? Fone é o que não falta aqui. Vamos lá, ao vivo e a cores. Quem Ao vivo sabe e a cores, faz hein, na hora. gente? Como é que é? Ao vivo e a cores. Pessoal do chat, tá dando retorno? Olha, tá, mas dá para entender, então vamos Ah, prosseguir. então vamos, Vamos vamos que prosseguir. vamos. É, vamos que vamos. Aqui não tem tempo ruim, não. É no presente, é na hora. Quem Tá sabe dando faz certo na agora. hora. Ah, tá dando certo agora. Olha aí que beleza. Então vai ver que o problema era comigo mesmo. Olha aí, tá vendo? Então, nessa visão médico-espírita, o, o, o palestrante, ele fez uma citação de Mateus capítulo 5 e João capítulo 14, quando diz sede perfeitos. Não que e Cristo também falou para a gente que nós somos deuses. Não Deus. Deus, é top, é lá em cima, é Ele, é só Ele. Mas sede perfeitos no sentido de que nós todos busquemos sempre melhorar, sempre darmos o melhor de nós mesmos, sabendo que nenhuma sombra é capaz de tirar nossa luz. Então, com base nisso, vocês entendem que tem que haver uma colaboração muito grande de cada um na resolução destas situações de ansiedade? O que o jovem deve fazer? O que o adolescente deve fazer para enfrentar essas situações de ansiedade? O que vocês entendem? Você quer falar? Você vai falar? Pode falar. Eu entendo que, assim, se você é o jovem que está passando por isso, né? Eu acho que, como todo outro problema mental que a gente passe, ou que não seja mental, a gente precisa procurar ajuda, né? Porque, como eu disse antes, a gente está vivendo num planeta, numa sociedade que tem muitas das coisas pelas quais a gente passa, existem recursos que já promovem uma ajuda para nós, né? A gente vive num planeta que tem que haver a coletividade. Então, por mais que você pense, não, eu consigo passar por isso sozinho. Mas se você passasse por isso com alguém te ajudando, com alguém dando suporte, seria muito mais fácil, muito mais seria melhor para você até, para sua mente. Então, da mesma forma da ansiedade, até a depressão também. Se você sentir que você está mais triste, que você não está bem, procurar ajuda é o ideal, porque vai ter um profissional, vai ter uma pessoa lá te apoiando. E da mesma forma a ansiedade. Se você sente que você está mais ansioso, se sente que isso está te afetando no seu dia a dia, se você sente que não tá dando certo para você, o ideal é procurar ajuda, seja ajuda profissional ou seja ajuda da sua família, falar com seus pais, ou então se você se sentir melhor, fala com um amigo que é seu mais próximo. E se você conhece alguém, né, que passa por isso, é você ajudar, dar suporte, ajudar a acalmar. Porque, tipo, eu como uma pessoa que já passei por algumas crises de ansiedade na vida, eu sei o quão ajuda nisso ter alguém para chegar e você falar, olha, calma que vai dar tudo certo. Chegar lá, dar um abraço, acalmar e tal, passar energia boa. Eu sei o quão isso ajuda. Vindo de quem seja, vindo da minha mãe, do meu pai, ou de um amigo meu, de quem for, quando eu recebo a ajuda, eu me sinto muito melhor. Tipo, eu também preciso me ajudar, óbvio, me ajudar a me acalmar, respirar fundo, pensar coisas positivas, fazer uma prece. Essas são geralmente as coisas que eu faço quando eu tô em alguma crise de ansiedade. Eu tento respirar fundo, eu tomo uma água,
eu faço uma prece, eu tento alinhar meus pensamentos. Não é fácil, não é fácil. Mas eu tento, eu vou dando o meu máximo para aquilo. Mas quando eu sei que eu tenho uma ajuda, uma pessoa do meu lado lá falando, olha, vai dar tudo certo, você não precisa de tudo isso, você tem potencial para conseguir fazer essa prova, então para conseguir lidar com essa situação. Você tem esse potencial dentro de você, você não precisa ficar com medo, você não precisa disso. Você Se sente encorajada. Exatamente, eu me sinto encorajada a lidar com aquele problema. Então, muita gente pensa, não, mas eu não sei ajudar. Mas todo mundo sabe ajudar. Se você chegar lá e pelo menos tentar, já é alguma coisa, sabe? Pelo menos quando as pessoas tentam me ajudar, às vezes não, eu já percebi que às vezes algumas pessoas que chegavam em mim, tipo, não sabiam direito muito o que falar, porque às vezes algumas pessoas têm medo de falar alguma coisa errada, mas só de eu sentir que a pessoa tentou me ajudar, de a pessoa que se preocupou comigo naquela situação, eu já me senti acolhida. Eu já senti que tem pessoas que realmente se importam comigo. Como o Paulo Salas falou aqui, ó, uma palavra amiga, um carinho, um bom pensamento, uma prece ajuda muito, gente. Alguma pessoa, às vezes, não precisa nem falar, mas só dar um abraço, você já se sente acolhido, sabe? Então, qualquer forma de ajuda já é muito, assim. Bem-vinda. Bem-vinda, exatamente. Vocês sabiam que em termos de Brasil, segundo as pesquisas que a gente andou realizando, são em 2015, deixa eu ver aqui onde é que eu anotei, 2015, 256 milhões de pessoas no mundo sofrem de transtorno de ansiedade. Será que a gente tinha ideia disso? E isso um entendimento de 2015, um entendimento de 2019, 350 milhões de pessoas no mundo de depressão. Imagina Então, agora, nessa pandemia. E nessa pandemia, porque isso daí foram estudos anteriores. Pois e agora nessa pandemia? E uma pandemia que tem levado a várias reflexões. Várias reflexões. Se esse correr, se esse apressar, se essa coisa desnecessária, atropelada, que passam para todo mundo, será que isso é necessário? Será que isso é tão assim, é tão time money, é tão preciso isso daí? Será que a gente precisa ser tão cobrado dessa maneira? Nós não temos nossa responsabilidade? Já pensou? Antes, você mandava uma carta, até esquecia dela, até esquecia. Aí alguém mandava a resposta, era uma alegria. Hoje, você manda uma mensagem de WhatsApp. Já quer que responda, a pessoa responda na hora. E se der o vácuo, por que você tá me dando um vácuo? Por que você me deixou no vácuo? Pode até iniciar uma discussão, uma briga, porque a pessoa não leu a mensagem que é aquela que não respondeu. Outra pessoa mandou. Pois é, o nosso foco, como disse como acabaram de dizer aqui, um tal de um Paulo Rafael, que você não sabe quem é, o foco é o presente. O foco é o presente. Porque o presente a gente está vivendo, está curtindo, e depois a gente vai lembrar disso. Está vivendo tanta coisa boa. A gente está agindo. A gente está agindo, a gente tem a visão para frente. Se a gente pegar uma visão que vai interna, para ficar pensando em coisas ou futuras ou passadas, como é que a gente fica? Como é que a gente vai comer um fruto que a gente não plantou? E quando é que a gente planta? No presente. Se a gente andar olhando sempre para frente, a gente vai acabar caindo no buraco. Exatamente. Mas aí a gente vai seguir a nossa vida não de construções mentais. Não de construções mentais. Mas seria correto dizer que o normal é a gente seguir a nossa vida hoje. Cada dia se basta por si. Então, será que é correto nós dizermos que nós temos que viver o hoje? Então, eu acho assim, sim, nós devemos viver o hoje, com certeza, mas eu acho que também é mais do que essencial as pessoas
definirem sonhos, criarem metas. Eu acho que já não é muito questão de ansiedade você se preocupar com sonhos ou metas, porque é importante, e é importante também você definir um traçado para chegar naquilo que você quer, porque isso não é questão de ansiedade, é questão de você querer ser relevante, você poder falar, não, eu estou fazendo por onde alcançar minha meta e eu vou alcançar minha meta, entendeu? Eu acho que já é Muito, diferente de ansiedade. muito legal. Então, quer dizer então que cada um trace suas metas diárias, que Sim, vá cumprindo, que vá vivendo suas metas diárias no seu dia a dia. Seria isso? sim. Mas lembrando que para você chegar onde você quer, você tem que fazer agora. Fazer agora para colher no futuro o que você está planejando. Pois é. Bom, então, fala, Fernanda. Não, eu só ia complementar que o que o Léo acabou de dizer, que se a gente fizer uma meta para o futuro, e a gente não adianta também ficar pensando no futuro, eu quero chegar num lugar em tal ponto da minha vida. Mas se a gente ficar só pensando nessa meta do futuro e a gente não pensar no que a gente vai fazer hoje, a gente não vai chegar, né? Porque a gente tem que partir de algum ponto. E como o Léo acabou de dizer, a gente não tem como chegar no futuro se a gente não plantar, não tem como a gente querer ter uma árvore no futuro se a gente não plantar a semente hoje e ir cuidando dela dia após dia. Então a gente tem que pensar no que a gente está fazendo hoje e pensando no que a gente vai fazendo dia após dia pra gente conseguir chegar num ponto. Porque se a gente só ficar pensando em quando chegar e se vai chegar, a gente não vai pensar no nosso trajeto chegando lá. E aí Exatamente. a gente vai Aí, se perder. como é que a gente consegue, né? Como é que a gente consegue chegar a algum lugar se a gente tiver só com pensamentos passados e ficar com É verdade. ansiosos por situações futuras? Como é que a gente consegue fazer alguma coisa? Também não É sei. complicado. Agora, vocês já pensaram se será que a ansiedade é a vilã do século? Você quer falar? Não, pode falar. Eu penso assim, que a ansiedade, ela não é uma vilã. Ela é um instinto natural do nosso corpo. Como eu já disse, todo mundo tem um pouquinho de ansiedade no corpo, que ela faz com que a gente, já se prepare para alguma coisa que vai acontecer. Agora, eu penso que o transtorno de ansiedade é a vilã do século, que é quando vai no excesso, né? Que quando vai para o lado prejudicial. Porque a ansiedade, ela é a porta de entrada para vários outros transtornos mentais, como por exemplo a depressão. Geralmente as pessoas que têm depressão têm ansiedade. E não só falando da depressão, mas existem vários outros transtornos mentais que têm a ver com a ansiedade. Ou então que a ansiedade pioraria muito mais a situação da pessoa que tem aquele transtorno, né? Então, e sem contar que a ansiedade ela faz com que muitas pessoas acabem desistindo de muitas metas. Sim. Voltando aqui para o do Léo, que o Léo mencionou as metas, se você bota uma meta e você fica muito ansioso para ela, geralmente quando a pessoa ela tem um transtorno de ansiedade, ela tem aquela ansiedade que ela é excessiva, que ela é nociva, a pessoa vai começar a pensar, nossa, mas como eu vou fazer para chegar lá? Eu não vou conseguir chegar lá. Não vou conseguir, exatamente. Será que eu vou conseguir desse jeito? Será que vai ser fácil? Pelo que eu vou passar? E aí a pessoa começa aquela coisa da autossabotagem. A pessoa começa a se autossabotar, se colocar para baixo, porque não consegue e tal. E às vezes as próprias crises de ansiedade fazem com que ela não consiga prosseguir, que ela fique muito nervosa e não consiga chegar num ponto X. E isso faz com que as pessoas acabem desistindo da meta. Pensando, nossa, é impossível chegar lá. E aí a pessoa desiste. E isso é muito nocivo, principalmente para a nossa geração agora, né? Que é uma geração que
que tem muito, eu sinto que a nossa geração tem muito para dar, principalmente pelo que a gente está passando logo agora desde jovem, que está fazendo essa, por exemplo, a pandemia. A pandemia que é uma coisa que, por exemplo, eu tenho 16 anos, o meu irmão tem 13. Tem gente sendo muito mais novo por isso, sabe? E querendo ou não, eu sinto que muita gente desenvolveu uma maturidade emocional diferente nessa pandemia, sabe? Que teve que aprender a lidar de uma forma diferente com várias situações, sejam emocionais, sejam com a família e tudo mais. Então, a nossa geração agora é uma geração que que vai crescer, que vai entrar no mundo adulto com uma carga emocional diferente, com um pensamento diferente. Principalmente agora com EAD e tudo mais, então o sistema para entrar até nas faculdades vai ser diferente. Então, a gente vive a nossa geração, uma geração que tem várias metas e objetivos diferentes da geração anterior, né? Então, se a gente permitir a nossa ansiedade destruir os nossos sonhos, vai ser uma coisa extremamente nociva para uma geração inteira, sabendo que a ansiedade é um problema que vem crescendo muito no nosso país. Então é por isso que a gente precisa procurar o mais cedo que a gente puder uma ajuda, seja profissional, principalmente assim, a ajuda profissional é uma coisa fundamental. E você eu tenho para mim que você não precisa ter um transtorno mental para ir na psicóloga. Na minha concepção, todo mundo deveria ir na psicóloga pelo menos uma vez na vida, porque saúde mental é uma coisa que todo mundo deve prezar hoje em dia, não é mais uma coisa que tem que ser de lado. Então, procurar ajuda, se você está se sentindo mais ansioso, se você está sentindo que você está afetando como você está lidando com a sua família, como você está lidando com seus amigos, com o seu namorado, com sua namorada, com a sua escola, com o seu trabalho, procurar ajuda logo antes que isso afete ainda mais a sua vida. Ou seja, se a gente passa, não é problema nenhum a gente procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo. Exatamente. São profissionais que estão ali para lhe ajudar. Nada de preconceito que não tem razão de ser. Até porque eles entendem, eles estudaram esses transtornos todos, dentre tantas outras coisas que eles estudaram. Não é isso? Eu estava com a dúvida, como é que se pode tratar uma crise de ansiedade? Vocês têm ideia? Bom, a crise de ansiedade, o que a gente deve fazer? Exatamente o que foi falado mais cedo. Que a minha irmã até contou experiência própria. O que acontece? Muitas vezes nas crises de ansiedade, as pessoas elas começam, como a minha irmã contou, o coração bate mais rápido, bate mais forte, começa a suar frio, começa a se tremer. No momento que aquilo está acontecendo, o que a gente deve fazer? Como a minha irmã citou, a gente deve respirar fundo, oxigenar o cérebro, respirar calmamente, tentar se manter calmo, pensar que tudo passa, né? Aquilo vai passar e você vai conseguir fazer aquilo, porque se for, por exemplo, o caso de uma prova, que você estudou para aquela prova, você sabe o conteúdo daquela prova, entendeu? É só mais um desafio que você vai tentar passar. E aí é isso, você vai respirar fundo, pode até parar e fazer uma prece, que ajuda muito. E é isso, já em caso assim, que você vê que está acontecendo demais, por exemplo, semana passada eu tive uma crise dessa, essa semana eu também tive. Então, o que você deve fazer? Você deve procurar uma ajuda. Eu acho assim, nesses momentos, quando chega a ser até um pouco mais sério, a ajuda de um amigo é bem-vinda, a ajuda de um familiar é bem-vinda, mas eu acho que mais do que isso, você tem que procurar uma ajuda profissional, porque a ansiedade, o transtorno de ansiedade é sim uma coisa séria e que deve ser tratado. E o centro espírita também, né? Sim, sim. O espiritismo é também um acolhedor, né? Então, também é uma forma de tratar todos esses transtornos, seja depressão, seja ansiedade.
Independente da doutrina filosófica ou religiosa que a pessoa tenda a seguir, mas aqui no nosso meio, que é o meio espírita, se mostra também que a ansiedade pode ser algo provindo da alma, que as doenças, na realidade, elas já vêm do nosso espírito. Nós somos espírito e nós temos dentro dela, se em outros momentos, se no momento presente, se vindo da nossa infância, será que em nossa infância como é que foi nossa infância? Foi apressada, menino come logo, menino vai logo para o colégio, menino faz isso logo, menino faz aquilo logo, como é que é? Que, Bora, tá demorando demais, bora. dependendo da infância, aquela criança acaba crescendo sob pressão. E ela vai se acostumando com aquilo e vai chegar uma hora que, inclusive quando aquela pessoa, ela seja os pais que causam essa pressão, ou, por exemplo, a escola, por mais que a pessoa depois ela vá morar sozinha, ela cresça, vai morar sozinha e tal, ela vai começar a ter aquela ela mesma vai começar a se cobrar. E isso é também um dos principais causadores dessas crises. Você fica se cobrando, você fala, o que será de mim se eu não me der bem nessa prova? Ou, sei lá, o que será de mim se eu não me sair bem nessa reunião, vamos supor, de trabalho? E aí começa as pessoas a se cobrarem, e isso vai prejudicar bastante. Muitas vezes vinda de uma infância sob pressão. Ou então, Apressada. não só de uma infância sob pressão, né? Pode ser de encarnações passadas também, né? Que a gente traz das outras encarnações várias características nossas que são uma leve bagagem que a gente traz da nossa experiência espiritual em outras encarnações. Então, às vezes, a ansiedade que a gente tem é porque a gente quer evitar alguma coisa que nos aconteceu numa encarnação passada. E aí, inconscientemente, o nosso espírito traz essa ansiedade. Então, é por isso que é muito importante a gente até estudar o espiritismo, porque pode trazer algum entendimento sobre isso. Sabe? A gente sempre fazer o evangelho, pode sempre ajudar a gente com as nossas crises de ansiedade e tudo mais. Mas isso pode vir de causas de outras encarnações também. Porque, às vezes, a gente passou por uma situação difícil na encarnação passada? Alguma coisa relacionada a isso? Oi, Lívia, a gente está te escutando. A gente está te escutando. Enfim, aí às vezes a gente traz... Tá dando retorno, eu acho. Tá dando retorno? Tá. Eita, não mais. Não? Não, agora... É porque às vezes a gente escuta a nossa própria voz. Aí eu acredito que... Tá. Pronto, mas agora não tá dando não retorno. Beleza. Pois me diz aí, o que a gente poderia, para a gente finalizar, o que a gente poderia colocar em destaque, que nós já estamos com 53 minutos. O que a gente poderia colocar em destaque? Será que, primeiro, se uma pessoa é ansiosa, isso não deve ser tratado como besteira. Não é verdade? Uhum. Como qualquer outro transtorno mental. Deve ser tratado com seriedade. Com seriedade. Não importa a idade da Exatamente, pessoa que não importa a seja idade. Uma criança, seja um adolescente, um adulto, um idoso. Todo mundo é suscetível a ter qualquer transtorno mental. Todo mundo. Em qualquer idade. Porque todo dia vem situações que nos desafiam, né? E situações Exatamente. que muitas vezes a gente acha que a gente não consegue A gente vive num superar. mundo de provas e expiações, afinal de contas, né? A gente passa por diversas dificuldades que vão demandar da gente o nosso máximo e o máximo das nossas emoções. Sim. Então, a gente tem que sempre estar cuidando do nosso mental também. Seja orando, seja fazendo prece, seja fazendo evangelho, seja procurando ajuda profissional ou da família, dos amigos. Interessante. Uma outra coisa que eu vi também sobre quem falou foi Rogério Del Arco. Ele estava dizendo que se você está com algum problema, se você está com ansiedade e tudo, por que você não busca ajudar o próximo? Porque se você está com ansiedade, você está dentro da sua mente
vivenciando situações futuras e passadas. Ansiedade são situações futuras. E se você estiver ajudando alguém, você vai estar vivenciando o presente, você vai estar fazendo bem, Verdade. você vai estar praticando a caridade. Esse não seria um caminho? Pode ser um caminho espetacular, para falar a verdade. Porque quando a gente está fazendo alguma coisa e a gente dá o máximo da gente naquilo, a gente tá pensando no agora. Então, quando você vai ajudar uma pessoa, você tá fazendo a caridade, você tem que estar pensando no que você tá fazendo. Você tá fazendo ali agora, que é ajudando a pessoa. Se você tá ali fazendo a caridade pensando na frente, no trabalho que você vai ter que fazer, você não vai sentir aquela sensação de que você fez o bem por você realmente fez. Mas, assim, acho que todo mundo aqui que já participou de alguma coisa, de ajudar o próximo, até quando você ajuda só conversando com outra pessoa, você, depois de você ter ajudado aquela pessoa, de ter dado o máximo de si naquilo ali, você sente aquela sensação boa, né? Você sente aquela coisa, nossa, ajudei uma pessoa hoje, ajudei alguma pessoa hoje, nem que seja com uma palavra, com alguma coisa material, que for. E você, quando realmente dá o máximo de si, você não fica pensando no dever de casa que você não fez ainda, no negócio do trabalho que eu tenho que entregar. Não, você fica pensando ali no ajudar aquela pessoa. Então tá aí, Lívia, uma ótima forma de poder ajudar com a sua ansiedade. Pois é. Olha, dito por médico, hein? Dito por médico. Oh. São as pesquisas, tá vendo? Então é um lado muito bom. Pois, gente, vamos nas nossas considerações finais, que nós já estamos em 56 minutos, então eu gostaria que vocês traçassem os seus agradecimentos, as pessoas que nos acompanharam, a mensagem que vocês gostariam de dar para os seus amigos, para os adolescentes que correspondem à idade de vocês, aos adultos, a todo mundo, porque todo mundo está suscetível desses problemas com a ansiedade. Eu estava ansioso ontem à noite para ter logo essa live. Hoje foi uma live de altas emoções, sendo ao vivo e a cores. Mas é isso, pessoal. Eu queria agradecer ao Jep pela oportunidade, eu e o Léo, falando por nós dois, pela oportunidade de estar aqui de falar sobre um assunto que é tão importante, né? Que se você está se sentindo ansioso, você está sentindo que você está mais ansioso do que o normal, procura uma ajuda, conversa com um parente, conversa com um amigo, procura alguém que te ajude. Não tenha vergonha ou algo do tipo de procurar exatamente. um psicólogo ou algo do tipo, porque ansiedade é sim uma coisa séria e uma coisa que deve ser tratada. Pois é, e procurar também ajuda de alguma orientação religiosa também que possa ajudar. Conversar com familiar mesmo. Conversar também. com Deus também ajuda muito. Ajuda muito fazer uma prece, fazer o evangelho. Fazer o evangelho. Existem várias formas hoje em dia da gente conseguir lidar com isso. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, dê suporte emocional. Tente, se você for espírita, use palavras espíritas para poder ajudar ela. Faça uma prece com ela. Ajude, toda forma de ajuda é sempre bem recebida. E é isso. Muito obrigada por todo mundo aí que passou aqui pela live, que interagiu aí no chat, ou então ficou só assistindo. A presença de vocês aqui é muito boa, a interação com vocês é muito bacana. E é isso. Obrigada também ao Lívio, que estava aqui com a gente na reunião, debatendo aqui com a gente. E é sempre bom estar aqui. Pronto, pois, gente, muito obrigado. Que todos tenham um excelente domingo e vão manter a oração, ajudar o próximo, ficar em paz, em calma, meditação, que é muito feito pelo Oriente também. Tá certo? Então, como diria, como faria o cara lá do video show, pois a gente encerra essa live agora. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Bom domingo. Tchau.